Eu não caí, eu despenquei, né? Eu acho que a gente perdeu tudo. Estamos voltando agora, tá aqui ao vivo. Estamos informando que, então, acho que nós perdemos tudo. Olá, boa noite. Te acabou de sofrer uma queda, né? Hoje é dia 28 de setembro, 7h07 da noite, né? Não sei o que aconteceu, mas estamos voltando, só aguardando o doutor André e a doutora Mariana para voltar. A Mariana já mandou uma solicitação. Falta só o André agora. Olá de novo, professora. Tudo bom? Oi, acho que agora vai, né? Acho que não era só para mim, então. Nossa, despencou no caímos, né? Tá dando umas travadas aí do seu, sabia? Eu não sei se... Olá, você tá aí? Agora eu tô te ouvindo, Pedro. Mariana? Agora foi. Então, a tua imagem tá travada. Eu tô procurando o André para mandar o convite para ele. O André ainda não Melhorou a voltou. imagem? André, convidar. Vamos ver se deu certo. Melhorou. Então Ah, a gente vai então ter tá que bom. voltar tudo de novo, que a gente estava conversando, né? Que pena que a gente perdeu aquele papo inicial. André, boa noite. Desculpe, eu acho que despencamos todo mundo. Então, voltando para a nossa live do Seixá, 28 de setembro, agora já são um pouco mais de 19 horas, e hoje eu tenho aqui comigo dois super advogados, né, do Paraná, doutor André Feijes e a doutora Mariana Germán, né? A gente já teve, antes de cair, um papo inicial, mas vamos voltar às apresentações, mas vamos mudar um pouco a ordem. Agora eu vou começar com a doutora Mariana. Doutora Mariana é advogada, criminalista, mestre em Direito do Estado, especialista em Direito e Processo Penal, diretora da Rede Reforma, co-criadora do projeto Direito e Outras Drogas, colaboradora da Marcha da Maconha de Curitiba, vice-presidente da Comissão de Política sobre as Drogas da ANACRIM, assim que fala, Isso do mesmo, Ana Cris. Paraná, integrante da Comissão de Política sobre Drogas da OAB do Paraná. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, doutor Pedro. E, continuando, essa é a primeira vez que fazemos uma live A3, né? Por isso que é uma live mais do que especial. Né? E junto nós temos o doutor André. Né? O doutor André é advogado criminalista, a formação especialista em direito penal e criminologia, cofundador da rede jurídica pela reforma de política de drogas, cofundador do projeto Direito e Outras Drogas, presidente da Comissão de Política sobre Drogas, a ANACRIM, do Paraná, e membro da Comissão de Política sobre Drogas da UAB do Paraná. Doutor André, boa noite. Boa noite, pessoal. O que a gente estava falando antes dessa queda é que hoje teve um evento muito importante no Paraná, né, na qual todos nós três estávamos lá. Eu não sabia que eles estavam lá. A Mariana que me contou agora, que foi sobre o projeto, né, PL 962 de 2019, do deputado Goura, né, que fala sobre a utilização de produtos à base de cannabis envolvendo CBD, inclusive também o THC, pelo SUS do Paraná, esse estado que já está na história do nosso país como na vanguarda, né, de colocar acesso a pacientes, como foi o caso do Parkinson, o primeiro estado a colocar, que depois o Ministério da Saúde seguiu, né, e eu espero, né, que mais uma vez isso aconteça através da PL 962. E eu estava vendo aqui, né, hoje quem fez toda a formulação de perguntas, tudo, foi a nossa equipe de jornalismo do Seixá, porque eu estava envolvido nesse evento hoje pela manhã. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, lendo aqui sobre o André, o doutor André, que ele começou a recrutar, parece que, professores para ter como se fosse, né, um... Pode falar. Ah, sim. Não, lembrei já específico que era o episódio, né? Foi a Jaqueline ali que me pediu um histórico e daí ela
me explica um pouquinho da tua origem, nessa questão da militância, né? E aí eu estava contando para ela que eu era estudante de Direito e tinha acabado de cursar as disciplinas de Direito Constitucional, né? Especialmente nas questões que tratam de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, direito de reunião, que inclusive foi tema do mestrado da Mariana Germán. E me deparei com a notícia no jornal de que a Marcha da Maconha de Curitiba tinha sido proibida, né? E até aquele momento, tudo bem, eu era uma pessoa que era favorável à legalização das drogas, entendia essas questões, mas não militava, não era um ativista mesmo da causa. Mas aquilo me causou, assim, um desespero. Eu falei, mas como assim? Como que as pessoas não podem sair à rua para dizer que querem uma mudança? Aí que as coisas nunca vão mudar. Então as pessoas têm que ter, no mínimo, o direito de reclamar, o direito de se manifestar, o direito de se reunir para isso. E aí, naquele momento, eu procurei a organização da marcha e disse, olha, eu sou estudante de Direito, estou indignado com essa situação e quero auxiliar, quero colaborar de alguma forma e tudo mais. E já conversei com um grupo de professores aqui, que são um pouco mais progressistas, e estão aqui os telefones de diversos deles que já se disponibilizaram, que caso tenha alguma prisão, caso tenha alguma coisa, a gente pode acionar que eles vão vir no resgate. Enfim, foi muito bacana. Naquele ano mesmo não teve nenhuma prisão, mas a marcha continuou proibida. Aí, claro, né, as estratégias de movimentação social nessas situações era que virava a marcha da pamonha, virava a marcha da liberdade de expressão, né, virava a marcha contra a censura, entre outras coisas, mas tudo bem, conseguiu ser realizada dessa forma sem nenhuma prisão. Felizmente, logo depois já veio, né, felizmente não, infelizmente veio uma situação em São Paulo que foi uma super repressão à Marcha de São Paulo, né, que alguma parte da organização entrou com habeas corpus pedindo o direito de se manifestar em favor da legalização. E numa decisão muito curiosa, o juiz que pegou o caso deu o direito para os manifestantes, mas somente para aqueles que colocaram o nome na petição. Os que não tinham colocado o nome não podiam... Então, para esses que estão aqui na petição, tudo bem, esses aí podem marchar pela maconha, todos os outros não podem. E aí se criou uma situação absurda e teve uma dura repressão na Marcha da Maconha de São Paulo, que motivou que finalmente o STF julgasse dois processos, na verdade, que estavam aguardando já há vários anos para serem julgados e que reclamavam pela constitucionalidade da Marcha da Maconha, né? Daí ali acabei me aproximando do movimento, logo comecei a assumir umas funções mais explícitas, né, na organização da Marcha da Maconha de Curitiba. Depois, quando eu me tornei advogado, acabei recuando um pouquinho para poder advogar para o movimento sem ter um certo conflito de posições, assim, né? Então, passei o bastão para frente para outros colegas e outros colegas continuaram na militância e quando precisam, eventualmente, de uma questão jurídica, daí procuro. Porque foi uma história que eu tinha lido da PUC do Rio de Janeiro. Pedro. Eu caí? Voltou. Voltou? Sim, sim. Quando eu li esse descritivo, me veio na cabeça uma história da PUC do Rio de Janeiro, pré-Emílio ainda, antes do Emílio, que foi o SOS Maconheiro. Não sei se vocês conhecem essa história. Não. Da PUC do Rio, eles fizeram... aí depois, assim, faz tanto tempo que eu li isso que eu posso até falar uma besteira. Mas era um serviço que tinha da Faculdade de Direito, da PUC do Rio, para aquelas pessoas que fossem presas com maconha, alguma coisa, que tivesse um respaldo jurídico naquele momento, né? Por isso que me chamou a atenção. E da doutora Mariana, que eu também, a gente já conversou por outras razões, né? O que me chamou mais a atenção daquilo que foi passado é da sua visão que a política de combate, de guerra contra as drogas, ela é completamente equivocada, né? E que você tem uma atenção especial a essa questão. É isso mesmo? Sim, sim. Quando perguntaram ali qual é a relação com a planta, né? Bem, a relação vem da adolescência, como todo mundo, né? Presumo grande parte de quem está aqui, mas sempre entendendo a política de guerra às drogas como equivocada, porque não resolve, né? As drogas continuam circulando por aí, as pessoas continuam usando, enfim. Mas foi só na faculdade que eu fui realmente ter contato com um arcabouço teórico que me permitiu perceber realmente o que isso significa
na ordem do dia, no controle social, e no controle social de corpos, de determinadas populações, né, de corpos pretos, pobres e periféricos, e como é que isso se articula? Porque no primeiro momento a gente fala, a guerra às drogas não está funcionando, está enxugando gelo, tem que, enfim, legalizar, porque as pessoas têm que ter o direito de usar, etc. Né, concordo com tudo isso, mas além disso a gente começa a perceber os sustentáculos do proibicionismo e como que essa opção política de estar em guerra constante contra as drogas, na verdade, é uma guerra contra determinadas pessoas. Né? E isso se opera, né? Ali a guerra às drogas vai se operando como carro-chefe do encarceramento em massa, do genocídio da juventude preta e periférica, do controle policial cotidiano das comunidades. Então, tem várias situações que vão se operando em torno disso. A gente acaba percebendo que, na verdade, não tem nada de fracasso na guerra às drogas. Né? Quando ela promete acabar com a circulação de drogas, né, sob esse ponto de vista da finalidade declarada dela, realmente é um fracasso. Mas como a gente vai ver quais são as reais intenções que estão por trás, a gente percebe que é um grande sucesso. Então, como é que a gente pode, né, se são os 3 lutar P's, contra né? isso? Eu acho que é bem interessante esse gancho da Marcha da Maconha e da articulação do André. Eu acabei me envolvendo com a marcha mais tarde, enfim, né, na faculdade, mais mestrado foi só a parte teórica mesmo, da gente ficar ali pesquisando e tal, mas depois com o contato com a advocacia criminal, né, que faz 5 anos que eu advogo já, e a gente percebe que o carro-chefe é realmente a lei de drogas, e que basicamente tudo que a gente faz é relacionado à lei de drogas, que eu comecei a me aproximar dos movimentos, entrei para a reforma, para a Marcha da Maconha, entre outras coisas. E é interessante essa questão que ele colocou da própria Marcha da Maconha, porque se a gente sobre esse tema, e enfim, a gente tem toda essa liberdade para isso, ninguém aqui tem medo de ser eventualmente criminalizado por apologia ou por instigação ao uso de drogas, é justamente em decorrência da luta da Marcha da Maconha. Passou anos e anos sendo criminalizada, até que em 2011, finalmente, a Marcha conseguiu chegar com essa questão no Supremo, que decidiu que sim, a gente pode, né, debater e questionar e lutar por uma outra política de drogas, né, incluindo a liberação para uso, enfim, para quaisquer finalidades. Então, é sempre importante a gente lembrar desse histórico também, principalmente nesse momento que a gente está muito atrelado aí ao cenário da maconha medicinal e acaba, às vezes, esquecendo disso, querendo separar a maconha de cannabis, de cannabis, sei lá o quê. Então, é bem importante a gente sempre fazer esses recortes, né. E é interessante, você falou uma coisa assim que é muito verdadeira, né? Que assim, a guerra contra as drogas, no sentido de evitar a circulação de drogas, foi um fracasso. Mas em termos de tentar evitar a circulação, né, eu aprendi essa outro dia, dos 3 P's, né, você já ouviu essa? Que é o preto, pobre e periférico, né? Isso realmente ela foi muito eficiente, né? Tanto é que é um absurdo, até estava conversando isso na live com o Landislau, lá da PEP, né? Que a gente vende THC na farmácia. Tá lá o Mevatil, receita amarela, né? Ele tem muito mais THC do que CBD. Então é uma incoerência a gente manter encarcerado pessoas que foram presas com quantidade de THC, que não estavam envolvidos com violência, não tinha arma na cena, essas pessoas continuarem presas. Né? Não faz o menor sentido. Né? E agora, né, é isso que eu quero saber de vocês, até porque tivemos aspas de vocês, que é sobre essa nova decisão de que você ter os utensílios para você plantar, para você extrair o óleo, não é mais considerado como... eu não sei se antes era considerado como posse de drogas ou não. Eu queria que vocês me explicassem o que é essa mudança na prática, se ela realmente muda alguma coisa ou se não. Se a gente continua Mariana, ainda... quer começar? Posso começar? Tá bom. Tá, então, deixa eu só fazer só um aviso rapidinho pro Pedro, principalmente. Eu preciso sair de qualquer forma, às 20 horas eu tenho que sair, tá, gente? Então acabou começando um pouquinho atrasado aqui por causa da volta, então vai estender um pouco mais, mas 20 horas eu tenho que sair, tá bom? Fica tranquilo, 20 horas a gente acaba a live, nem que a gente continue a parte 2 Não, depois. segue com a Mariana, não tem problema. Tá. Bem, então vamos lá. O que acontece? Dentro da lei de drogas, a gente tem 2 figuras típicas, 2 crimes bem diferentes. O crime do artigo 28 da lei de drogas, que é a posse de drogas para consumo pessoal, e daí que também está prevista a conduta de cultivar plantas proscritas para produção de drogas para consumo pessoal. Isso está ali no artigo 28. E no artigo 33 a gente tem a conduta de tráfico. O que é tráfico? Tráfico é qualquer conduta que envolva substâncias proibidas e que exceda a esfera do indivíduo.
Então, 28, consumo pessoal, é meu, é para consumo pessoal, eu que vou usar, não tem distribuição a terceiros. E tráfico é qualquer coisa que extrapola a esfera do indivíduo. Então, não precisa ter relação de comércio, né? E muita gente acaba se enganando muitas vezes nisso, né? Achando, não, mas eu vou dar para fulano, eu vou guardar para o meu amigo, se eu estou transportando para tal pessoa, né? Eu não estou vendendo, não estou ganhando dinheiro com isso. Então, não é tráfico. Não. Essas condutas também estão previstas como tráfico e não precisa ter a finalidade de comércio. O que acontece? A gente tem esses dois crimes e a gente tem outros crimes na lei de drogas. Um deles é o crime do artigo 34, que é a posse de petrechos para preparação de drogas. O que acontece? O artigo 33, tráfico, o 34, onde está prevista a conduta de ter os equipamentos para a produção de drogas. O que acontece? Esse crime do artigo 34, ele é considerado pela doutrina e pela jurisprudência enquanto um crime subsidiário do tráfico. Então, ele é o que a gente chama de um crime preparatório, para eu poder vender drogas ou fazer quaisquer coisas com drogas, eu preciso ter as drogas primeiro. E existe essa situação de pessoas que eventualmente façam ou o cultivo ou o preparo de drogas. Vamos pensar que, sei lá, um laboratório de refino de cocaína. Então, o que acontece? Se a polícia chega no laboratório de refino de cocaína e tem lá o laboratório, toda a estrutura montada, mais a cocaína que está sendo produzida ali, a pessoa que está ali, que foi pega em flagrante, vai ser presa por tráfico, somente por tráfico. Em situação diversa, se a polícia chegasse nesse laboratório e não apreendesse drogas, não tem nenhuma droga ali a ser apreendida, mas tem todo o laboratório montado, todo o equipamento, tudo isso, o que se entende é que a pessoa responde por esse crime do artigo 34, que é a posse de petrechos para a preparação de drogas. O que acontece? Esse crime, né, ele não tem a apreensão da droga, então ele é considerado um crime meio para o tráfico. Então, entre eu ter a ideia de fazer aquilo, eu preparo a droga e eu tenho o tráfico, então eu tenho esse meio termo, que é o artigo 34, que é a preparação. Então, a posse dos petrechos para a preparação. Então, ele é um crime subsidiário do 33. Quando a pessoa é presa nessa situação, foi lá, chegou no laboratório, aprendeu os equipamentos, mais as drogas, se entende que o crime de tráfico, que é mais grave, porque eu tenho a droga, que é a substância proibida em si, ele absorve esse crime menor, que é o 34. Então, a pessoa vai ser criminalizada só pelo 33. O que acontece em algumas situações? Muitas vezes a pessoa está num contexto de consumo pessoal, mas, né, como foi o caso concreto dessa decisão da STJ, ele tinha umas plantas de maconha, tinha pequena quantidade de extrato para consumo pessoal, e ele tinha ali todos os petrechos para, né, os equipamentos para fazer o cultivo de maconha e também para fazer a extração do óleo. Então, foi preso em flagrante, a polícia invadiu a casa da pessoa, foi lá, constatou essa situação, levou ele preso. A investigação concluiu que não tinha nenhum indício de fornecimento para terceiros, né, ficou totalmente demonstrado que era tudo para consumo pessoal dessa pessoa. E o Ministério Público ali na sanha punitiva, porque a gente tem essa coisa assim que eles sempre querem imputar mais crimes possíveis e acham que realmente estão fazendo justiça nessa guerra às drogas, eles acabaram fazendo o quê? Denunciando ele pelo artigo 28 da Lei de Drogas, que ele efetivamente cometeu. Ele tinha extrato e flores para consumo pessoal. 28, parágrafo 1º, porque ele realmente estava cultivando maconha em casa. E também denunciaram ele pelo 34, que é todos os equipamentos que ele tinha para cultivar e para fazer a extração do óleo. E o que aconteceu? A gente falou, gente, essa questão é absurda. E a gente, né, trabalhando no caso, a gente revirou a doutrina, pouquíssimos doutrinadores faziam esse confronto entre esses dois crimes, né, pouquíssimos faziam, e na jurisprudência a gente não conseguiu encontrar nada. De toda forma, trouxemos a argumentação falando, olha, o artigo 34, que é a posse de petrechos, ele é subsidiário ao tráfico. O legislador previu apenas a conduta mais grave, que é traficar drogas, e uma subsidiária, essa conduta mais grave, que é ter os equipamentos para produzir drogas. E, num contexto absolutamente diferente, ele coloca o usuário. Inclusive, para o usuário não se prevê pena de prisão, são as penas mais leves de todo o ordenamento jurídico. A gente explicou tudo isso, fez toda a argumentação. O juízo de primeiro grau falou, não, a gente precisa, né, investigar melhor, ver se durante o processo não vai surgir alguma prova de que tenha tráfico, enfim. Falou que não, levamos a questão para o tribunal também não reconheceu, falou, não, mas o artigo 34 ele é autônomo, a gente não precisa de tráfico para a caracterização do 34. E daí a gente precisou levar a situação até o STJ, onde finalmente a questão foi julgada,
Acho que é o primeiro julgado que existe sobre isso, fazendo esse confronto efetivamente, e que entendeu o quê? Que quando o contexto é de consumo pessoal, por mais que a pessoa tenha todo o equipamento para plantar ou para fazer o que for, né, enfim, preparação de qual droga ela use, quando ela tem essas duas coisas nesse mesmo contexto, ela não pode ser criminalizada pelo artigo 34, porque o artigo 34 ele visa reprimir aquele que tem finalidades de traficar. Inclusive, o artigo 34 ele prevê uma pena de 3 a 10 anos de prisão e mais uma multa extremamente pesada. Então, é totalmente desproporcional, porque, né, qual é a racionalidade de, se eu for pega com um pé de maconha na minha casa hoje, eu respondo por um 28 e vou fazer uma transação penal, e provavelmente vou, né, levar uma advertência em audiência. E, por outro lado, se eu não tenho a planta, ou tenho a planta, mas também tenho ali o meu vaso, meu kit de jardinagem, eu vou ser punida com uma pena de 3 a 10 anos, se eu estou no mesmo contexto de consumo pessoal. Então, foi essa a decisão da STJ. Então, ela não descriminalizou essa conduta, porque ela não era objetivamente criminalizada, mas nunca tinha se decidido sobre a questão. Então, sempre ficava à margem de que a autoridade policial, de que o Ministério Público, nessas situações de cultivador ou de outras pessoas que preparam drogas para consumo pessoal, fossem criminalizadas também pelo 34. Daí gerando uma situação muito mais grave do que a própria pena ali do artigo 28. Que não, mas se você tivesse um pé de cannabis, maconha ou cannabis na sua casa, e você fosse uma dos 3 P's que a gente mencionou agora há pouco, provavelmente você ser presa com um crime hediondo, trancafiada, por pelo menos aí alguns anos. André, e você? O que você me diz dessa decisão? Olha, antes de tudo que foi sofrida, foi sofrida, né? Você pensa a situação de alguém que tem um cultivo doméstico, né? Curiosamente, nesse caso, ainda era um cultivo destinado a fins medicinais, né? É preciso lembrar esse detalhe. E a gente ficou numa situação muito difícil, no sentido de quais teses arguir, né? Em que momento arguir. E no processo penal tem muito dessa questão de definir um caminho estratégico. Então, às vezes, você tem que decidir qual é o momento de tirar um coringa da cartola e trazer isso na defesa, né? Então, apesar da gente ter a questão do uso medicinal, e a gente trabalhou isso muito bem na fase de inquérito, né? Então, na fase policial, a gente apresentou, explicou, o próprio delegado ficou encantado, no fim das contas, de falar assim, conversando com o próprio sujeito criminalizado, de falar, nossa, mas doutor, o cara me explicou aqui que a maconha não é a planta inteira, que é só a flor que usa, que aquele resto todo lá joga fora, tal. Como é que é verdade isso? A gente ficou claro, isso, aquilo, tal. Olha, mas ele me explicou também que tinha tantos gramas, mas que na verdade ia botar para secar, então ia diminuir o volume, e tal. A gente falou, sim, é verdade, né? Vai perder 70% do peso, naturalmente, tal. Eu falo, puxa, estou em 10 anos de polícia, ninguém nunca me explicou isso. E curioso, ele mencionou até, falou assim, até teve uma situação que eu respondi a uma diligência, né, uma correição na delegacia, porque a corregedoria estava me acusando de ter sumido com tanto de maconha que estava apreendido aqui, mas agora eu entendi, porque eu tranquei a sala, ninguém tinha acesso, então quer dizer que provavelmente aquilo perdeu peso naturalmente. Eu falei, sim, é isso. Sim. Nunca entendi isso e tal, ficou encantado com aquilo. E, obviamente, compreendendo toda a situação, toda a circunstância, produziu um relatório extremamente favorável à defesa, né? Concluindo, falando, não tem nada de tráfico aqui. Mas, mesmo assim, né, a situação não tem nenhum vínculo, né? A autoridade policial pode concluir de uma forma e o Ministério Público pode ter outra conclusão, e o juiz uma terceira conclusão, né? Todo mundo tem a sua independência nesse aspecto. Então, a conclusão assustou a gente, no sentido de que ela foi extremamente atécnica, né? Ela não tinha nenhum fundamento para justificar aquilo. O próprio tribunal entrou numa linha de que, não, mas eu preciso produzir uma prova de que aquilo não era para tráfico. Então, toca o processo e depois a gente vê o que acontece. E que essa talvez, na lei de drogas, isso é uma das coisas mais angustiantes que existem. Porque a regra probatória em processo penal é de que todo o ônus, toda a carga de produzir provas para uma condenação recai sobre quem acusa. Quem acusa tem que provar que aquela acusação é verdadeira. Qual é o problema da lei de drogas? Na lei de drogas, existe uma inversão. Normalmente, em quase todas as criminalizações, né, os que a gente chama de tipos penais, o crime mais grave precisa de uma prova mais robusta do que o crime mais leve. Então, vamos pensar assim. Existe um furto. O que é um furto? Um furto é subtrair o patrimônio de outra pessoa.
certo? Simples. O que é um roubo? O roubo é subtrair o patrimônio de uma pessoa mediante violência ou ameaça. Então, qual que é a diferença da carga probatória entre um furto e um roubo? O órgão de acusação tem que demonstrar que, além da subtração do patrimônio, teve uma violência. Sem aquela violência, não é roubo, é furto. E essa lógica é assim, o que é um sequestro mediante cárcere privado? Olha, para essa mesma finalidade, o sujeito ainda cerceou a liberdade de ir e vir daquela outra pessoa. Certo? Então tem um crime cada vez mais grave e a carga de prova sobre a acusação vai aumentando. Se a acusação não consegue demonstrar, vai aplicando o crime menos grave. Né? Se não consegue demonstrar nada, não tem crime nenhum. Na lei de drogas isso é invertido. Isso é um pequeno detalhe, passa batido na maior parte das pessoas, mas é assim. A lei de drogas é ter posse de drogas, estar em posse de drogas, tráfico. Estar em posse de drogas para uso pessoal, porte para consumo. Entende? Então, o crime menos grave, ele tem um elemento a mais do que o crime mais grave. E o que acaba a jurisprudência e o sistema de justiça criminal como um todo faz, o que viola uma regra, que é essa regra constitucional e teórica, né? Porque não é só no Brasil, a partir da nossa Constituição, isso é como a teoria do direito penal e a teoria do processo penal diz que deve ser no mundo inteiro, é que o crime mais grave deve exigir uma prova mais robusta, mas na lei de drogas não funciona assim. Então, quer dizer, se a defesa não consegue fazer uma prova de que aquilo é exclusivamente para uso pessoal, quer dizer, não basta demonstrar que era para uso pessoal, tem que demonstrar que era para uso pessoal e exclusivamente para uso pessoal. Certo? Se não consegue fazer isso, não consegue demonstrar. E o tribunal adota essa linha para dizer, olha, eu entendo que então isso aqui tem que discutir prova. E a gente vai numa linha de dizer, não, peraí, existe uma acusação e a acusação delimita o que é aquilo que pode ser discutido no processo. E a acusação diz, as plantas são para uso pessoal. O extrato dessas plantas são para uso pessoal. Entre uma coisa e outra não pode ter um crime mais grave, né? Que é isso que a Mariana estava tentando explicar. Explicou, né? De uma forma bastante técnica, eu estou só tentando simplificar aqui para deixar de mais fácil compreensão. Então, entre uma coisa e outra não pode ter um crime mais grave. E a gente tinha essa expectativa de falar, olha, está aqui, delimitado, não tem mais discussão, acabou. Entende? A discussão aqui é outra. O difícil, o mais sofrido é pensar que isso tem que chegar em Brasília, saindo aqui do Paraná, né? Tem que chegar em Brasília para ser decidido, e que aquilo que a Mariana falou é muito importante dizer, assim, ela é uma primeira decisão nesse aspecto. Só sobre esse crime do artigo 34, em toda a jurisprudência nacional, só existia ele em discussão em relação ao tráfico. Em relação ao uso, não existia essa discussão. Essa é a primeira discussão. Infelizmente, com um desfecho muito favorável. Sobre os objetos em si, é muito semelhante aos objetos típicos para o uso de drogas. Então, pensar um deschavador, uma seda, um canudo, uma gilete, entende? São objetos típicos de uso. Certo? Esses objetos já existiam na discussão anterior que dizia esses objetos não caracterizam crime. Ainda assim, em abordagens policiais, é comum que sejam apreendidos os objetos, mesmo que não esteja na presença de drogas. Né? E a gente orienta para as pessoas, né, que, infelizmente, é melhor sofrer uma violência menor do que uma violência maior. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba transigindo com isso, acaba tolerando esse tipo de prática policial. Não existia especificamente sobre o cultivo. E o cultivo é uma realidade cada vez mais presente no Brasil. Né? Em outros lugares do mundo ainda mais presente, mas no Brasil especificamente, cada vez mais presente. Então era bastante importante que essa decisão não só tomasse a repercussão, até porque a gente ficou admirado com a repercussão que tomou, a gente não tinha essa expectativa, mas o problema dessa discussão, e acho que essa live é super pertinente para isso, é que a gente acaba, nessa lógica Instagram, internet, tudo muito rápido, muito veloz, a gente acaba resumindo as coisas a uma frase, a uma imagem, né? Então, alguns meios divulgaram como não é crime mais cultivar maconha no Brasil. Falou, opa, pera lá, precisamos avisar as pessoas que não é assim, entendeu? Não é que a gente concorde que seja crime, não é isso, nós não concordamos. Isso não é crime, mas por outras razões, por uma questão de fundamento constitucional, né? Por uma inconstitucionalidade. Mas dentro da lei de drogas, ainda é crime. Né? Então, o que essa decisão reconhece é que se você for flagrado na posse de... E aí é preciso te dizer isso para as pessoas, que tem uma questão técnica bem importante. Né? Muitos né? Cultivadores vêm lá falar, mas você está falando em preparação de drogas, não tem preparação de nada, eu só planto, né? Quem prepara é a natureza. A gente fala, sim, amigo, mas a lei de drogas usa essa expressão, né? Cultivar plantas para a preparação de pequena quantidade de drogas. Né?
E aí é importante dizer que foi exatamente esse o argumento, tá? A ministra a relatora, ela acolhe dizendo assim, olha, quem precisa preparar uma planta para que ela se torne droga, precisa dos instrumentos necessários para isso. Então, se está dentro desse contexto de uso pessoal, a posse desses instrumentos está incluída nesse crime menor e não naquele crime mais grave. O que a gente tem que saber de antemão? Isso legaliza alguma coisa? Não legaliza nada. Isso não legaliza. Isso basicamente não muda a realidade material, assim como o direito em geral não muda a realidade material. Mas ela diminui a possibilidade de incriminação das pessoas, que foi, por exemplo, o que aconteceu nesse caso. Entende? Não tendo condições de acusar o sujeito de tráfico, então eu vou acusar ele de um outro crime aqui que não cabe, mas ele que se vire para contratar advogado, para responder o processo, para explicar para a família que o nome dele está aparecendo em diário da justiça, isso, aquilo, que está vindo oficial intimar na porta da casa, entre outras coisas. Então, assim, a chance desse precedente diminuir o âmbito de criminalização é muito grande e, nesse sentido, muito favorável. Não, vocês estão de parabéns por conseguir uma jurisprudência inédita, né? Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, pelo menos fazer com que, né, a nossa justiça se torne cada vez mais justa. Né? Aí vocês falando, né, anotei algumas coisas. A primeira é que você estava se referindo ao ônus da prova, né? Que o ônus da prova é de quem acusa. Né? E que eu acho que na medicina também o ônus da prova é da defesa, eu não tenho certeza. Né? Eu acho que a pessoa acusa que houve, né, ou suspeita-se de um erro médico, e aí cabe à instituição ou ao profissional de saúde mostrar provas de que não houve. Né? Se eu não me engano, também tem essa questão. Ser advogado no Brasil, né, realmente é um exercício assim, que extrapola o bom senso. Né? Você estava falando, eu me lembrei de um caso, Mariana, de um casal aqui de São Paulo, eles até estão numa associação, né, coordenam uma associação. A filha deles tem uma doença, né, um Dravet. Os pais plantaram, entraram na justiça, né, para pedir. A primeira juíza, acho que foi na vara civil, o familiar falou assim, olha, tem todo o direito de usar o remédio por fins compassivos, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, o fato da mãe estar plantando e dar para a filha constitui tráfico de drogas, porque você está fazendo para terceiros. Uhum. Só que a menina não tem condição, na época, não tinha condição de fazer um ó usando um copo. E aí o processo foi para a vara criminal, né, e lá, pelo menos, né, tiveram um entendimento diferente de que não era a questão de tráfico de drogas, mas você vê como a interpretação de um juiz ou de uma autoridade policial muda completamente. E não sei, talvez isso dê um pouco de uma estabilidade jurídica, que é a questão, né, do uso pessoal. Qual é a quantidade? Né? A partir de que momento deixa de ser uso pessoal e passa a ser tráfico? É verdade que não existe uma quantidade estabelecida? Sim, tem vários fatores, Pedro. Acho que vários ganchos, né? Porque, enfim, os assuntos são, né, puxam várias possibilidades. Mas não existe um critério objetivo na lei de drogas que diferencie a figura do consumo pessoal para o tráfico, né? Não existe essa quantidade e isso sempre vai ficar a cargo da interpretação das autoridades que vão tomar contato com o caso. Então, o primeiro filtro ali vai ser a polícia na rua, né? Em geral, vai ser isso que vai, né, o policial, geralmente militar, que é quem faz ronda ostensiva, vai se deparar com a situação, porque no Brasil se prende em flagrante, a gente investiga muito pouco, essa é a verdade, então quem é preso é quem está cometendo crime na rua. E primeiro o filtro vai ser ali o PM que vai decidir, ou, né, já chegar na delegacia ou no próprio batalhão da PM para elaborar um termo circunstanciado, que entende que aquilo é consumo pessoal, ou já para levar para a delegacia para ser elaborado um auto de prisão em flagrante por tráfico. O segundo filtro vai ser o delegado, aí vem o promotor de justiça, o juiz, e a gente vai subindo até chegar em Brasília em muitas situações. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar para as pessoas é que tem um elemento no direito que as pessoas geralmente não contam com ele, que é o elemento sorte. E é isso que você colocou, Pedro, essa situação, né, completamente evidente que a pessoa estava fazendo aquilo porque precisava, por uma questão de saúde, para, né, uma questão de vida mesmo, né? E
deu o azar de cair com autoridades que têm uma compreensão completamente deturpada. E isso acontece, né? A gente sempre, quando a gente vai atender cliente e tal, o cliente fala, e aí, mas é causa ganha, não sei o que lá? A gente fala, olha, causa ganha nunca existe. Se algum advogado falar para você que a causa é ganha, fuja, porque ele está mentindo, porque advogado não é a gente que decide, né? Então a gente não pode garantir resultado. E existe esse fator lotérico mesmo, de você cair com um juiz que tem uma compreensão, né, mais garantista, mais humanista das coisas, ou de você cair com um tresloucado que vai entender que não, que a pessoa está cultivando maconha em casa para preparar um remédio para uma criança e, na verdade, ela está cometendo crime de tráfico. Então, a gente sempre tem esses riscos todos. E qual que é a dificuldade, né? A gente fica no arbítrio da autoridade, que vai decidir ali a questão. O nosso sistema de justiça criminal é extremamente seletivo. E quando a gente está falando de drogas, a gente está falando de um espantalho, porque a gente tem, né, essa loucura de guerra às drogas, essa coisa toda, de ter essa visão de que as drogas e o tráfico causam todos os males da sociedade, e a gente tem esse inimigo interno a ser combatido, que é o traficante. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de muita ideologia, de muita emoção. Então, muitas autoridades acabam realmente entendendo que, nossa, eu preciso, né, combater isso, porque prendendo essa pessoa, condenando essa pessoa por tráfico, eu vou estar evitando que amanhã ela esteja na porta da escola dando bala com droga para as crianças, né? E a gente tira bastante sarro dessa figura anedótica, mas as pessoas realmente acreditam nisso. Então é muito importante as pessoas terem consciência, né? Como a André falou, essa decisão ela não muda nada na prática, mas ela é importante. Eu acho que ela é especialmente importante, tanto por fazer o confronto, quanto por trazer um pouco dessa realidade. O STJ, né, uma ministra do STJ, está ali lavrando um acórdão e falando, sim, as pessoas estão começando a cultivar maconha. E sim, para cultivar maconha tem que ter equipamentos para cultivar maconha. E isso já vai trazendo uma outra realidade. Eu tenho certeza que em muitos processos onde cultivadores podem até não ser processados pelo 34, mas que vão ser erroneamente enquadrados por tráfico, que as defesas vão usar esse trecho falando, olha, gente, inclusive o STJ já se deparou com uma situação parecida e já reconheceu que quem cultiva, quem usa, pode ser que decida por cultivar, e quem cultiva tem equipamentos para isso. Então, nesse sentido é importante, de a gente falar sobre começar a normalizar a questão. Vocês ainda... Só para pegar um ganchinho aqui rapidinho. O que a Mariana está falando ali, é bem importante destacar isso para as pessoas, é que, assim, normalmente, muitas autoridades policiais, muitos promotores e muitos juízes têm um raciocínio que é assim, doutor, aqui comigo não tem conversa, tá plantando maconha é tráfico, entendeu? É isso, assim, é essa a realidade que as pessoas precisam encarar. E essa decisão, embora ela está tratando de um objeto que já nem era propriamente criminalizado, é esse reconhecimento que ela tem uma argumentação nesse sentido. Entende? E essa argumentação pode ser reproduzida em outras decisões em que o único elemento para acusar uma pessoa de tráfico é o fato dela estar cultivando. E aí a gente vê essas notícias policiais que são assim, o sujeito tinha um laboratório de super maconha. Você fala, amigo, entende? Vaso e lâmpada, sabe? Tipo, vaso e lâmpada é laboratório. Demais para uso pessoal. E a gente está cansado de ver esse tipo de argumentação. Entende? Era muito profissional o equipamento que tinha. Você era um profissional, e o sujeito responde, não, eu era apenas uma pessoa dedicada, eu gosto disso, entendeu? Eu faço isso com carinho, então eu faço isso com amor. Tem muita dedicação, realmente, tem muito zelo, estava tudo bonitinho, tudo muito bem feito. E nesse sentido, essa decisão impacta diretamente, porque ela pode ser aproveitada para essas outras defesas. Sabe? Com certeza. Eu acho que a jurisprudência que vocês conquistaram vai mudar a vida de muita gente. Quando digo assim, mudar a vida, é evitar o encarceramento, vai mudar realmente a vida. A Marina falou um negócio que até eu dei um pulo aqui na cadeira, a questão da bala, né? Bala de maconha. Eu não vou citar nomes para não fazer propaganda, eu até fiz uma coluna disso no Sechá, de uma live que eu assisti, que deu o nome de Live do Horror. Porque estava, sem citar nomes, o filho de um presidente de um país aqui da América do Sul, o maior deles, que é deputado federal, um deputado federal do Paraná, que é conhecido como bater em seus colegas quando ele não concorda com o que estão falando, ele manifesta a sua contrariedade agredindo as pessoas, e um cidadão que ele é do governo contra as drogas, mas que ele devia ser do marketing do governo, porque ele fazia muita propaganda.
E assim, criança autista tem uma seletividade muito grande e às vezes você não consegue dar óleo para essa criança. Então, vários países do mundo, você faz balinhas, gamezinhos com CBD isolado. E eles usaram isso para falar, entendeu? Que as pessoas estavam querendo fazer isso para dar bala para as crianças na porta do colégio. Então, realmente, as pessoas acreditam nisso. E eu vi o comentário das pessoas na hora falando. Aquilo foi me dando um desespero, um vasoespasmo coronariano, que eu falei assim, vou infartar. Eu não vou aguentar tamanha desinformação. Aí que eu entendi o que é fake news. Porque até então era uma coisa muito longe. Tá? Essa era a questão da bala. Vocês continuam na reforma ainda ou não? Claro. Imagina. A Mariana acho que deu uma sumida. Mariana, vocês paralisada, participaram do Cannabis Affair? Eu e a Mariana especificamente fizemos apenas uma gravação de um vídeo para o Cannabis Affair, mas de um vídeo a ser exibido nos intervalos. Nós não fizemos Mariana voltou. Não. No Cannabis Affair a gente participou só com vídeo, né, Mariana? Com vídeo chamada para os intervalos. Desculpa, agora que eu voltei, gente. Voltou. Tinha caído aqui para mim. Eu entendi que o Pedro perguntou se a gente continua na reforma. É isso, porque ia falar do Cannabis Affair, né? Porque a reforma teve um papel fundamental. E o ponto alto do Congresso, né, foi, né, um debate com a Viviane Cedora, do Dr. Cannabis, né, a Patrícia Vilera, da Humanitas 360, a Preta, eu até fiquei com medo, eu falei assim, mas vocês vão me chamar ela assim? Não, é o nome dela, é Preta, e o pai acho que chama Black, se eu não me engano. E a ministra Carmen Silva, onde, até nessa live de horror eles comentam isso, essa Preta, ela foi presa por conta de um cigarro de maconha. Ela foi encarcerada por isso. Então, esse debate dessas mulheres, né, foi muito elucidador e é exatamente isso que vocês estão falando do fator sorte. Né? Uhum. Ela caiu, né, uma série de interpretações por conta, acredito, da sua cor, da sua origem, tudo isso, acabou sendo encarcerada por conta de um cigarro. E a outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, né? Se o problema todo é o traficante, vamos tirar a cannabis do traficante. É muito fácil fazer isso, é só regulamentar desde o cultivo individual. Não só a cannabis. Deixa eu dar dois pitacos aqui. Deixa eu dar dois pitacos aqui, porque eu estou marcando aqui, são meus 10 últimos minutos. Depois vocês ficam mais à vontade, tá? Tá bom. Vai lá. Mas eu vou aproveitar. Pedro, vou te dizer uma coisa muito, como dizer assim, complexa, comigo e com a Mariana especificamente, tá? Nós somos pessoas que a gente gosta do debate sobre drogas e a gente também faz um debate sobre responsabilidade nessas questões de drogas, entende? Então a gente é defensor de uma regulamentação ampla, mas regulamentação também implica discutir eventuais problemas, né, de um cenário de regulamentação. Então, assim, eu não quero ser desonesto e quero só apontar assim, é fake news dizer que as pessoas vão distribuir bala para crianças ou que elas fizeram para isso, tem essa finalidade e tal, é absolutamente fake news, tá? Mas a gente não pode negar que existe um fato problemático, certo? Porque ele é um fato problemático que, inclusive, no debate sobre a regulamentação de outras drogas, como tabaco e álcool, é uma questão já bem consolidada, que é no sentido assim, de que a forma de apresentação e a forma de divulgação de drogas tem que ter determinados cuidados, especialmente voltados para a infância e para a adolescência, certo? Então, por exemplo, os cigarros ficaram proibidos de ter denominações como light, está ainda em discussão a questão dos cigarros, dos sabores dos cigarros. Hoje se discute no mundo, né? Eu tenho um vape aqui de nicotina, se discute muito a questão dos sabores e dos vapes, o especial apelo da indústria do cigarro eletrônico com acabou chocolate, cigarro de chocolate, não tem mais. Isso. Sabe, entre várias questões dessas, sim, são bem importantes. E a questão, por exemplo, que daí é igual nesse aspecto pro álcool, não pode fazer publicidade desse jeito, apelando para coisa esportiva, para coisa sexual, para coisa aquilo, não pode patrocinar eventos, isso aqui. Isso faz parte da regulação. Então, quando a gente fala de um cenário responsável de regulamentação de drogas, a gente está falando de partir de onde essas conquistas e esses debates já foram consolidados. Então, a gente não está falando de uma coisa geral. E isso já é a realidade no mundo. Então, quem regulamenta, em geral, vai regulamentar dizendo não pode fazer publicidade desse jeito, não pode ter anúncio de tal forma, tem que ter tantos metros de distância de uma escola, isso e aquilo. São coisas que fazem parte.
O que eu quero dizer sobre as balas, sobre os gummies, que é preocupante, tá? E que precisa de uma atenção especial, e por isso que eu disse que eu e a Mariana, nesse aspecto, somos talvez a galera mais chata que tem desse debate, porque a gente é do lado de cá, a gente é a favor da regulamentação, mas que alerta para esses cuidados. A gente precisa ter cuidado porque existem relatos, né, nesse sentido, notificações oficiais, de que determinadas crianças, de fato, consomem esses produtos, não porque foram introduzidas, né, nesse sentido de que foi direcionado para elas, mas de que de alguma forma tomaram em contato com isso no ambiente doméstico e acabam falando, meu Deus, é uma balinha, é um ursinho, eu vou comer, entendeu, e tal. Então, isso não é uma grande questão, especialmente pensando que a maior parte desses gummies são de CBD, e nesse aspecto dos efeitos propriamente ditos não são efeitos graves e tal. Em geral, as crianças vão ficar lá com um pouquinho mais sonolentas e tal, mas nada além disso. Mas é uma realidade que a gente precisa discutir mais a fundo, no sentido de dizer assim, as pessoas têm que receber orientação acerca desse tipo de produto, de que elas têm que ter um cuidado extremo de não deixar à disposição da criança, de não deixar aquilo à vista, sabe? De ter, por exemplo, potes que tem trava anti-criança, sabe? Esses pequenos detalhes que, na indústria de medicamentos, isso é velho, isso é uma questão já conhecida. De colocar bala em cores não atrativas, né? Você não pode colocar bala vermelha, amarela, tem que ser tipo assim, azul, uma coisa que não é atrativo. Evitar que você faça em formato de ursinhos, de borboleta, alguma coisa. Porque a ideia da bala é a questão de ficar mais palatável para você oferecer. Ela não precisa ser colorida com açúcar em forma de bichinho. Eu concordo com você que tem que ter essa responsabilidade e que só uma regulamentação traz. Isso, não, é isso. Eu queria só dar esse pitaco, só para não deixar, assim, como surgiu o assunto, não deixar passar sem a gente, sabe, colocar. Sim. São coisas importantes. Eu, sinceramente, eu nem cheguei nessa mesma conclusão que você está apresentando, de que não pode ter sabor ou não pode ter cor. Eu não tenho essa conclusão, porque eu penso, o paracetamol que eu dou para minha filha, de 2 anos, tem cheirinho de morango, entendeu? Tem saborzinho de morango. Então, mas tem uma trava que ela não consegue abrir. Exato. Esse é o aspecto. Tem uma trava que não consegue abrir, tá lá alertando, dizendo não pode deixar disponibilização, isso, aquilo, entende? Então, essas são coisas bem importantes. Porque e sobre a aplicação... uma causa de morte infantil, né? Pegar comprimidos, alguma coisa e tomar. Né? O que o André está levantando é uma coisa muito séria, porque crianças morrem. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro por isso. Eu tenho experiências familiares nesse aspecto com álcool, de pensar, eu tenho uma prima não, minha irmã, quando criança, a família na praia e tal, uma hora minha mãe vacilou lá e tal, minha irmã catou um copo de caipirinha e falou, limonada, tomou o copo. Eu tenho uma priminha pequena que virou um copo de uísque achando que era Guaraná. Então, assim, são coisas que acontecem. Então, assim, precisa de um pânico por isso? Não precisa de um pânico. Mas como toda a problemática das drogas, e nesse sentido, quando a gente discute regulamentação, a gente tem que discutir principalmente o quê? Educação para o uso de drogas, ela deve incluir informações orientativas nesse aspecto do cuidado. Tá? Principalmente com crianças e deficientes. É claro isso. Bem importante. Voltou. Tá aí, tá no ar. Voltei. Enfim, eu tenho mais 5 minutinhos, pessoal. Tem mais 5 minutos. Então, André, faz o seguinte, que depois eu continuo com a Mariana. Nesses últimos 5 minutos, o microfone está aberto. Primeiro, em meu nome, Pedro Pierro, em nome do Sechá, quero agradecer pela sua oportunidade, né, que você está nos dando de fazer essa live hoje. Né, os nossos parabéns pela essa conquista que vocês tiveram, né, com essa jurisprudência que, com certeza, é um passo importante. André, vai lá, 5 minutos para você falar o que você quiser. Meus amigos, vamos dizer assim, de uma forma bem importante sobre a leitura para o público, em geral, dessas notícias sobre decisões, tá? Mariana tocou num aspecto que é o aspecto da sorte, tá? Então, e a questão da aplicação dos precedentes. Não é porque existe uma decisão, certo? Existem 2 tipos de decisões dos tribunais superiores. Existe uma decisão que é daquilo que a gente chama de tem repercussão geral, ou seja, é um tipo de decisão, são processos específicos, são tipos de processos específicos, que uma vez decidida aquela questão, ela vai se aplicar igual e uniformemente para todas as pessoas. Esse uniformemente, claro, é um pouco aberto, por quê? Porque existem, para além das regras de direito, existem as meta-regras, são as regras não escritas, mas que se aplicam sobre a aplicação das regras do direito, que é essa questão.
ser pobre, de ser preto, de ser periférico, de ser outras coisas. Não está escrito em nenhum lugar que a lei vai ser diferente, entende? Mas a gente sabe que é. Então, isso é uma análise sociológica, uma análise política do direito, certo? Mas também existem os precedentes que são precedentes individuais, certo? Que dizem respeito do que a gente chama de efeito entre as partes, ou interpartes. Ele só tem aplicação naquele caso concreto. Ele não precisa ser obrigatoriamente seguido por outros juízes, certo? Ele é uma referência, mas ele não é, vamos dizer, talvez na medicina, ele é uma evidência, né? Frágil, ele é uma evidência inicial, entende? Ele não é uma evidência categórica, dizendo, olha, é isso, entende? Não é um estudo em fase 3, né? É uma fase inicial. Então, assim, o que essa decisão tem, assim como outras decisões para uma série de questões, né, a respeito de drogas, a maior parte dessas decisões são decisões em casos individuais que não se aplicam obrigatoriamente a outros casos. Então, as pessoas, o público, precisa ter, os formadores de opinião, os divulgadores de informação precisam ter determinados cuidados quando eles induzem as pessoas em erro de achar que está resolvido, de que acabou o problema. Tá? Então, isso é muito comum na questão das sementes, isso é muito comum na questão da quantidade, e agora, imagino também que vai se tornar comum na questão do equipamento para cultivo. Tá? Dizer mais do que isso, essa decisão também trata num aspecto, porque não era só um equipamento para cultivo, como era um paciente medicinal, precisava fazer efetivamente um extrato dessa planta. Então, ela também entra na questão do extrato, certo? Do tirar aquilo e transformar em outra coisa, né? Tirar a substância e mudar a sua forma de apresentação, né? Então, assim, é uma decisão importante, mas ela não se aplica a todas as pessoas. O que é mais importante as pessoas precisam continuar tendo cuidado. E o jeito mais fácil de continuar tendo cuidado é se informar. E aí, para fazer o nosso merchan, né? Sigam lá tanto a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, mas esse projeto novo, que é bem recente nosso, meio da Mariana, que é o Direito e Outras Drogas. Já é uma brincadeirinha com a ideia de que direito também é uma coisa que vicia, que causa dependência. A gente não conhece nenhum lugar no mundo hoje que não esteja dependente do direito. Então a gente fez esse trocadilho bacana, né, que é a criatividade da Mariana. Pode ser nocivo. Com o direito às drogas, e pode ser muito nocivo, pode ser muito prejudicial. Então a gente tem que se informar para saber utilizá-lo a nosso favor também. Então são dois projetos não, né? Uma instituição já muito reconhecida, que é a Rede Reforma, e esse novo projeto que é o Direito a Outras Drogas, que são bons canais para as pessoas se informarem. E eu vou pedir licença e vou correr para casa, que eu preciso ir para casa agora, voando. Valeu, André, pessoal. um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Imagina, continuamos. Valeu, pessoal, até mais. Valeu. Abraço. Pedro, deixa eu só pegar um gancho do que o André estava falando, que acho que é importante só fazer uma complementação. Enfim, com essa decisão, a gente ficou chocado com as fake news que rolaram. Em alguns portais eu achei que foi fake news mesmo, pensando na ideologia desses portais, né, de colocar dessa forma, justamente para criar essa polarização com o judiciário. Enfim, a gente sabe que tem toda a questão com o Supremo, né, as pessoas não necessariamente entendem as instituições, enfim, mas em algumas outras acho que é má compreensão, dificuldade de entender o conteúdo jurídico e a incapacidade de procurar profissionais que possam auxiliar nessa compreensão, né. Então, a gente sempre alerta para a galera tomar cuidado com a mídia envolvida com a questão, né? Na questão dos habeas corpus, a gente fala muito disso, porque as pessoas vêm toda semana, saiu um habeas corpus sei lá onde, saiu outro, etc e tal, e as pessoas acham que é uma realidade que está consolidada e está dada, quando na verdade não é só você que segue o Sechai e o Cannabis Monitor que dão esse tipo de notícia. Então, claro que isso vai sempre aparecer para você, então tomar cuidado com isso. Isso que ele falou das decisões dos tribunais superiores é bastante importante, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas agora o STJ reconhece que importar semente de maconha não é crime. Que ter petrechos para preparação ou para cultivo de drogas não é crime. Ok, tudo bem. Agora, o que as pessoas têm que entender é que quem vai bater na porta da casa delas para realizar o flagrante não é o ministro do STJ, que tem essa compreensão. É o policial. Né? E muitas vezes ele vai lá mesmo, enfim, pensando em situação de importação de semente. Apreende, a pessoa vai presa ou responde processo em liberdade, vai passar por quantas instâncias até esse caso chegar em Brasília. Então, é muitas vezes esse dimensionamento que as pessoas não têm, porque, tudo bem, em Brasília a gente consegue levar com certeza, mas e até chegar em Brasília? O que acontece?
você já foi preso, você teve seus direitos violados, você gastou com um advogado, você sofreu as arguras do processo, porque responder a um processo criminal é um sofrimento, é em si uma pena. Então tem que sempre ter a consciência disso, de que tudo bem, pode ser que lá no STF, lá no STJ, a gente consiga reverter essa situação. Mas ainda assim, até a gente conseguir chegar lá, se você conseguir chegar, porque existem várias coisas que vão incidir nesse caminho, né, você pode sofrer várias coisas. Então, é isso, tem que continuar tendo cuidado, tem que se informar, não pode se orientar só pelas manchetes, porque, em geral, não é isso, né? É bastante difícil de confiar só no que diz a manchete e, às vezes, o público leigo não entende mesmo o que as coisas significam e o direito tem uma linguagem altamente excludente. Então, a orientação é isso, a principal orientação de redução de danos para usuário, para cultivador, enfim, para todo mundo que, de alguma forma, está nisso, é a informação, né? Entender melhor a sua situação, entender que é isso, por mais que a pessoa não se entenda como criminosa, né, e principalmente quem é ativista, quem é cultivador ativista, a gente vê muito isso, mas, porra, eu não estou cometendo um crime. Então, tem duas versões disso. O que é crime? Crime é o que o legislador diz que é. E hoje, qualquer conduta relacionada a substâncias proscritas é crime. Então, se você está praticando alguma conduta relacionada a isso, você sim é um criminoso aos olhos da lei. Claro que a gente está trabalhando para mudar essa realidade. É importante militar, é importante o usuário sair do armário, tudo isso é importante, mas é importante tomar cuidado também para não colocar o seu corpo ali à disponibilidade do Estado, porque isso pode ter consequências muito graves, muito perversas. Então, né, saber pesar essas duas coisas e buscar informação sempre. Então, eu sou sempre favorável que o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, se no Sechá a gente publica, né, a questão dos habeas corpus, se a gente publica que teve uma decisão favorável onde não considera, né, aqueles utensílios como parte de tráfico, alguma coisa, é porque isso é exceção. Porque se isso fosse o que costuma acontecer sempre, a gente não teria por que publicar. Né? Mas sim, né, a gente dá os parabéns porque quando você tem uma jurisprudência, né, você tem pelo menos assim um farol que norteiam outros advogados o caminho a se seguir. Então, assim, por isso que eu acho tão importante o fato o mérito que vocês conseguiram. Quando eu falo que vocês vão impactar na vida de muitos, é porque muitos advogados agora têm um caminho, né, que vocês trilharam que antes não existia. Né? Então, assim, por mais que vocês tenham uma humildade da conquista de vocês, tá? Cara, foi muito grande, foi muito bacana. Embora você tenha falado tudo isso, Mariana, entendeu? Eu vou deixar o microfone do Sechá aberto para você. Primeiro, eu quero te agradecer em meu nome, Pedro Pierro, em nome do Sechá, tá? Em nome do João, da Jaqueline, da Camila, de todas da nossa equipe, a disponibilidade de vocês em estar vindo explicar, né, o que realmente aconteceu, o quanto que essa conquista ela é frágil, precisamos de mais, que não dá para diminuir a atenção. O microfone do Sechá é seu. Fique à vontade. Acho que esse ponto que você tocou agora no final, Pedro, de quanto essa conquista é frágil, quanto a gente precisa ainda avançar, acho que é sempre importante a gente lembrar, né? Acho que o momento político que o nosso país vive, a gente viu nos últimos anos que a gente conquistou vários direitos, e a gente pensou, não, mas disso a gente não regride mais. E a gente está vendo que sim, sempre dá para ter retrocesso, né? Sempre né, é possível isso e depende muito da conjuntura política, né? A gente vive um momento muito ruim para o cenário das drogas no Brasil especificamente, né? Então sempre ter essa consciência. Eu acho que é sempre válido fazer o chamado para quem está assistindo, né? O pessoal que você está aqui é porque tem algum interesse particular nisso, acompanha essa mídia especializada, enfim, que é de realmente compor os movimentos sociais que de alguma forma tentam transformar essa realidade, né? Acho que é incrível a gente adquirir conhecimento pessoal e entender melhor as situações e a aplicabilidade delas na nossa situação, mas entender que a questão é coletiva e que só se organizando coletivamente a gente vai conseguir transformar essa realidade, né? Claro que a gente está nesse momento de pandemia que é tudo mais difícil, mas as marchas da maconha continuam organizadas, se articulando, fazendo as coisas acontecerem ainda que de forma online, não só as marchas, mas várias outras iniciativas, né? Enfim, galera da redução de danos, enfim, tem muita coisa rolando. Acho que é bem legal para as pessoas procurarem tudo isso para a gente realmente conseguir construir um novo paradigma, né? Que não seja o paradigma do proibicionismo, da guerra às drogas, da abstinência,
né? Então, acho que tudo isso é bem importante. Eu queria agradecer demais o convite, ficamos super felizes, né? E também não só o convite, mas essa recepção super calorosa sua, Pedro, muito obrigada. Imagina, eu que fico assim Fiquei super agradecido de feliz. você ter dado o seu tempo para a gente, para esse bate-papo. Eu que te agradeço, Mariana. E agradecer o Seixá pelo trabalho também, né? Que a gente tem acompanhado aí, tem sido super importante, né? Como vocês conseguem comunicar bem, atingir esse público, né? E fazer essa função realmente de levar a informação e de levar de forma crítica, né? Toda a preocupação que tem em entender as situações, em realmente levar a informação e não simplesmente, né, compartilhar coisas aleatórias, mas, né, um conteúdo de bastante qualidade. A gente fica bem feliz e bem honrado com o convite mesmo. Muito obrigado, viu? Um beijo, boa noite e a gente volta a conversar. Tchau, Boa tchau. noite, galera. Tchau, tchau.